Esse conteúdo aqui é voltado para pessoas que estão começando como analista de suporte, entender como é que funciona a questão da rede local, a rede da internet, certo? Vai ser um conteúdo básico, mais voltado para quem está querendo entender e trabalhar com sistemas mesmo. Pronto, só para a gente entender, existe o tipo de IP, que é o endereço da máquina, né? Que esse a gente tem o IP externo e tem o IP local. Esse IP externo é o IP que vem da internet, no caso essa numeração, basicamente é uma numeração assim, aqui é uma numeração só de exemplo, certo? Que ela vem do provedor de internet, entra no roteador, tá? Vou botar aqui, ela vem, entra aqui no roteador e o roteador transforma esse IP externo em um IP local e ele vai transmitir a internet, distribuir a internet para as máquinas dentro da rede. Então, geralmente, numa situação, a gente tem um roteador, às vezes a conexão acontece do próprio roteador para as máquinas, certo? Que aí o que acontece? Às vezes o roteador é limitado pela quantidade de portas. Geralmente tem 3, tem 4, tem 2, dependendo do tamanho do roteador. E num ambiente de empresa mesmo, o que costuma acontecer é ter um roteador, certo? Às vezes um roteador grande, mais potente que esse, que ele vai transmitir para um hub ou para um switch. Vai entrar lá numa portinha. Deixa eu até alterar aqui. Vai entrar aqui, botar aqui. Ele vai estar numa portinha do switch ou do hub. E aí, esse hub vai fazer a comunicação com as outras máquinas. Então, vai ter uma portinha onde vai estar conectando ao servidor, uma portinha onde vai estar conectando ao caixa 1, outra onde vai estar conectando ao caixa 2 e assim sucessivamente, certo? O que acontece? Esse switch, o hub, ele é como se fosse um T. Ele vai pegar a internet e vai distribuir para o restante das máquinas. Aí, basicamente também, qual é a diferença entre o hub e um switch? O hub, ele é só um T mesmo, ele só distribui a internet. O switch, ele já é um equipamento um pouco mais inteligente, onde ele pode fazer o gerenciamento da rede, onde você pode dizer quanto de download e upload cada máquina vai poder utilizar. Às vezes tem switch que você consegue bloquear site e tudo mais. Então, basicamente eles fazem a mesma coisa, né? Aqui no nosso exemplo eu não vou entrar tão profundo na ideia, mas só para entender que ele vai chegar aqui e vai distribuir a internet. E aí, para a gente entender também, o IP externo, que é o IP que vem da rede, ou melhor, que vem do provedor de internet, certo? Que vem aqui do provedor de internet, ele entra na nossa rede e se transforma no IP local. O IP local aqui, geralmente os roteadores vão estar ou com essa faixa aqui 192.168.0.1, que vai ser o IP do roteador, que aí ele vai transformar para o restante das outras máquinas, onde vai ser 192.168.0.2, 0.3, 0.4. E geralmente eu gosto de colocar o servidor como final da faixa de IP. Eu coloquei como 100, mas ele podia ser o 2, ele podia ser o 3, ele podia ser o 5, certo? Porque o que acontece? O roteador ele vai dar a internet de acordo com quem entrar primeiro. Então, se entrar primeiro o caixa 1, ele vira o 2. Se entrar primeiro, e aí por isso que às vezes a gente pede para colocar um IP fixo. Colocar o IP fixo vai garantir que essa máquina sempre seja o IP número 2, essa seja sempre o IP número 1, essa seja sempre o IP número 4, essa aqui seja sempre o IP 100 o final, certo? Porque se não colocar o IP fixo, ele vai fazer dinamicamente e aí cada máquina que for entrando primeiro na rede, que for ligando primeiro e for se conectando primeiro à rede, vai ganhando os primeiros IPs da faixa, certo? Por isso também que muitas vezes eu prefiro colocar o servidor como um IP fixo no final da faixa e as outras máquinas eu deixo como IP dinâmico, que aí ela vai pegar automaticamente, só que como o servidor está no final da faixa, ele não pega o IP do servidor, certo? Mas acontece às vezes que se você botar aqui o servidor como IP2 e ele não tiver ligado e as outras máquinas forem ligando, mesmo ele tendo o IP fixo, essas outras máquinas vão roubar o IP desse servidor e aí geralmente no Windows fica aquele desenhozinho de exclamação lá, né, no ladinho lá de onde fica o relógio lá, né, onde fica a rede, vai ficar esse sinalzinho de exclamação, certo? Aí o que acontece para a gente entender também? Quando você tem um sistema, as máquinas elas se comunicam assim. A informação vai para o switch ou para o hub. Aí essa informação local vem para o servidor, certo? E o servidor responde à máquina. Deixa eu mudar aqui só para a gente poder ver. Pronto. O servidor responde à máquina, ele volta a informação para o switch
e o switch volta essa informação para a máquina que fez a pergunta, certo? Então é assim que funciona um sistema local. Ele vai funcionar com essa máquina local se comunicando com o servidor que você tem lá no local na sua rede. Por isso que muitas vezes é assim, se pede acesso ao servidor, me passa acesso ao servidor, o servidor tá ligado, como é que tá o servidor? E o servidor faz todo também o processamento dos dados. Então, se um sistema conecta aqui e ele está com algum problema de comunicação de rede, ou o servidor está sendo muito utilizado, o sistema vai ficar lento, não por conta dessa máquina, mas por conta de que está tendo algum problema aqui no servidor, certo? E aí isso tem que ser sempre analisado. Por isso também que se o servidor ficar sem rede, se ele cair a conexão, todas as outras máquinas param de funcionar, o sistema para de entrar, porque o servidor caiu, certo? Aí também, se uma máquina, por exemplo, a rede dessa aqui cai, as outras vão funcionar normal, só essa aqui que deixa de funcionar, aí sempre verificar como é que está o IP, como está o IP dessa máquina. Outro detalhe, esse IP aqui que eu coloquei aqui, 01, muitas vezes está, você chega lá, o servidor ele está como 10.0.0.0.1 e aí automaticamente as máquinas vão ser alteradas, certo? Todas vão virar 10.0.0.2.0.0.3.0.0.4.0.0.100. Por isso que quando acontece uma manutenção do provedor e eles trocam o roteador, é sempre importante verificar se o IP que o roteador está lançando ele está sendo igual, porque se essas outras máquinas aqui, se elas não tiverem com IP fixo, elas tiverem com IP dinâmico, beleza, o IP que ele lançar aqui, a máquina vai alterar e ela vai refazer. Ela vai virar 10.0.0.2 ou .3 ou .4, dependendo lá da faixa que o roteador estiver trabalhando. Mas se o servidor estiver fixo, essas outras máquinas vão entrar nessa faixa de IP aqui, vai virar isso como eu falei. Eu troquei meu servidor, vai virar 10.0.0.3, 10.0.0.4, certo? 10.0.0.4, mas nenhuma vai conseguir comunicar com o servidor. Por quê? Porque o servidor ele não está na mesma faixa, certo? Se a gente traduzir aqui, ó, ele vai ver que a gente não vai conseguir comunicar com o servidor, vai tentar lançar informação, aí ele vai lançar essa informação aqui para o switch. Estou procurando o servidor. O servidor não vai encontrar, porque não vai existir essa informação aqui escrita, certo? Não vai existir esse caminho, porque é como se eles estivessem em ruas diferentes. Se a gente for traduzir de uma forma bem prática de entender, é como se a rede de computador local, como se ela fosse uma rua, certo? Ela é uma rua aqui. Ela é uma rua, tá? E cada computador é o número de uma casa. É como se ele fosse uma casa. E essa rede externa aqui, o IP externo, é como se fosse o CEP da rua. Então a gente sabe que esse endereço aqui de CEP vai chegar nessa rua e vai ter essa comunicação, certo? Vão ter esses endereços. Aí a gente falou aí sobre a questão do IP. O que acontece também é que o Windows hoje, nas novas versões, né, a partir da versão do Windows 7 e até no Windows XP ele já fez essa mudança, você consegue encontrar o caminho a partir do nome da máquina. Então, o que ele faz? O próprio Windows traduz o nome da máquina em um IP. Então, muitas vezes, até a forma mais prática dos novos sistemas se comunicarem, ao invés de usar o IP, eles utilizam o nome da máquina. Então, quando o sistema ele procura esse nome da máquina, eu quero conversar com esse servidor aqui, é o servidor -PC. Aí ele vai lançar lá no Windows e o Windows já vai responder. Essa máquina, o endereço dela é esse aqui, 192.168.0. Até que se a gente fizer um ping, que é a informação, eu vou mostrar já, eu fizer um ping para o nome da máquina, ele vai trazer o endereço dela, o endereço local, que é a numeração, certo? Isso num servidor local. Então, sempre num servidor local é necessário ter a comunicação com essa máquina local para poder se funcionar os PDVs, os caixas, retaguarda e tudo mais. Se a gente tiver num ambiente onde exista
não existe um provedor, um servidor local, certo? O nosso servidor agora não é mais local. Eu tenho um sistema que o servidor vai estar em nuvem. Então deixa eu puxar aqui a nuvem, o nosso servidor em nuvem para cá. E o que é que ele vai fazer? Esse servidor em nuvem, ele vai conversar com o nosso provedor de internet, que ele está vindo da internet. O nosso provedor de internet vai comunicar ele para dentro do nosso roteador e vai acontecer essa comunicação. Então, a comunicação, ao invés de acontecer na expectativa com um servidor local, certo? Ela vai acontecer direto para a nuvem, direto para a internet. Então, ela vai ser aqui, o roteador vai lançar lá no switch, que vai para o roteador, que ele vai lançar lá na internet, e esse servidor da internet vai trazer a informação para o nosso caixa local, para o nosso PDV local, para a nossa retaguarda, certo? Então ele vai lançar essa informação, depois ele vai trazer de volta, e isso acontece rapidinho, em milissegundos, em pouquinho tempo, tá? E aí essa informação vai chegar e vai voltar rapidinho, e aí vai ser mais fácil da comunicação. Então não existe a necessidade mais de um servidor local, porque o servidor é em nuvem. Existem vantagens, porque você não tem a preocupação de se essa máquina parar, todas param, tá? Então, essa é a diferença do servidor local. Se não existir a máquina, se essa máquina para de funcionar, toda a minha rede para, certo? Então, isso acontece. No servidor em nuvem, acontece que, se você ficar sem internet, beleza. Hoje existem vários programas onde, mesmo sem internet, os sistemas, as máquinas, os PDVs locais, eles têm uma base de dados aqui que ele continua funcionando, fica aguardando a internet voltar, e quando a internet volta, ele comunica e atualiza os dados, mas as máquinas não param de funcionar. Então, quando você tira esse servidor local, você tem assim mais facilidade de uso, só que você também tem uma dependência maior da internet. Então, se por exemplo se essa máquina para de funcionar por algum problema, acontece de que as outras máquinas continuam funcionando e tudo que ela comunicou para o meu servidor da nuvem, ela continua lá. Então, mesmo que essa máquina pare de funcionar, eu não perco meus dados. Os meus dados continuam na nuvem, certo? Se eles sincronizaram, os dados estão na nuvem. Então, ficou bem feio aí, hein? Os dados continuam aqui na nuvem. Se eles sincronizaram, os dados continuam na nuvem, certo? Então, tem essa vantagem de você ter um servidor em nuvem e a diferença no servidor local. Existem aplicações que elas são híbridas, certo? O que é uma aplicação híbrida? Existem algumas aplicações que elas são híbridas. O que seria esse híbrido? Ele tem um servidor local para conversar com a nuvem. Então, o que vai acontecer? Vai existir o servidor local aqui conectado. Todas as máquinas vão se comunicar com esse servidor, tá? Todas essas máquinas vão se comunicar com esse servidor local, tá? E esse servidor local que vai se comunicar através da internet, mandando informação para a nuvem. E aí essa nuvem recebe, manda de volta para o servidor local, e esse servidor local manda de volta para as máquinas que estão na rede. Isso aqui é uma junção híbrida. Existe a vantagem? Existe, porque você vai ter um processamento local, uma ideia de funcionamento com mais informações, mesmo que a internet caia, só que também você fica altamente dependente dessa máquina do servidor. Se essa máquina do servidor parar, consequentemente as outras máquinas param. A vantagem é que, mesmo que ela pare, os dados continuam aqui na nuvem, eles vieram para a nuvem, geralmente a comunicação é rápida, então eles vieram para a nuvem e aí você não perde aquelas informações que aconteceram, que foram geradas aqui no servidor. E aí se você precisa trocar o servidor, você vai trocar, vai fazer uma sincronização com as informações vindas da nuvem e geralmente atualiza e o servidor volta a funcionar. Mesmo que você troque de máquina, você tem a vantagem de não perder os dados, né? Então é uma das vantagens que você tem em ter um servidor local para o servidor de nuvem. Só que aí, o que a gente precisa entender também? A gente conseguiu entender aqui que a gente tem o nosso IP local, que a gente tem o nosso IP local, que a gente tem o nosso servidor de nuvem. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu desenhar aqui. A gente tem o nosso IP local, a gente tem o nosso servidor de nuvem. Não, é aqui.
a gente tem o nosso servidor de nuvem, a gente tem a nossa comunicação com o switch e tal. A gente montou nossa rede. Só que só isso não é o suficiente para a internet funcionar. Existem mais alguns conceitos que a gente vai ter aqui, ó. A gente entendeu sobre o nosso IP externo, que é o que está vindo da internet, o nosso IP local, que é o que está dentro da nossa rede, e aí a gente tem algumas informaçõezinhas para a gente poder concluir essa questão do nosso entendimento de como é que funciona essa rede. A gente tem o DNS, que o DNS é uma função onde ele transforma o nome em IP, certo? Então, por exemplo, quando você digita lá um site, que você coloca lá, imagine você ter que entrar no site, você vai entrar lá no site do Google. Ah, eu ia entrar no Google, tem que lembrar toda vez a numeração no site do Google. Eita, eu vou entrar no Google, é 192.200.300. Não sei o que. Imagine você ter que decorar todas as numerações de todos os sites. O DNS ele veio para facilitar isso. Então, quando você digita o nome do Google, ele transforma, ele traduz esse nome em uma numeração, em um IP. E aí, isso ele faz esse encaminhamento para esse local. Como também existe essa função dentro da tradução da internet para que a sua internet funcione, certo? O provedor, geralmente, ele tem um DNS padrão, como também outras empresas têm um DNS padrão. Tipo, o Google tem um DNS padrão, que a gente pode configurar no próprio sistema. Se a gente for lá em Control, no painel de controle, e a gente entrar no nosso gerenciador, da nossa central de rede, de internet, nossos dispositivos, a gente vai ver, se for aqui, nas nossas configurações de adaptador, eu vou entrar lá na minha internet, vou lá no meu status. Se a gente for olhar aqui, a gente vê que a gente tem algumas informações. O nosso endereço de IP, que é o IPv4, a nossa máscara de rede e tal, o endereço padrão de rede, ó, que você vai tem que entender isso também, ó. Esse aqui é o endereço da máquina, o IPv4, que é o que a gente viu aqui, certo? Que é esse IP aqui. E aí ele tem o endereço de comunicação, que é o do roteador, que seria esse endereço aqui de baixo, ó, é o gateway padrão, que ele é o endereço de comunicação, e a gente tem o nosso endereço DNS, que é o que faz a tradução do lugar ou da rota que a gente precisa caminhar para encontrar as coisas na internet, certo? Então por exemplo, esse 8.8.8 que está aqui, deixa eu abrir de novo para você poder ver. Esse DNS aqui, esse primário 8.8.8.8 é o do Google. É como se ele fizesse assim. Se ele falasse com o Google, que é o provedor que vai traduzir, certo? Eu quero uma rota Google, eu quero ir para o Facebook. Aí ele vai dizer assim, aí ele vai pensar, qual é a melhor rota? Ou qual é o endereço de IP do Facebook? Então ele vai entender, vai traduzir e vai definir. A melhor rota é você passar por esse caminho e vai chegar lá mais rápido. Então, para isso que serve o DNS. Ele vai fazer essa tradução e vai levar para um caminho mais rápido. Por isso que algumas vezes a internet está mais lenta, a internet está mais rápida ou o sistema não funciona. Porque ele tem uma API que ele quer uma rota e essa rota não funciona, certo? Então, o que eu sempre indico é, você vai lá na configuração da tua internet, do teu cliente, e coloca um endereço de DNS que é assim mais conhecido, como o do Google, que ele vai traduzir mais rápido. Clica lá com o botão direito, vai em propriedades, e aí mesmo que o IP, aqui a gente for IPv4, se a gente for em propriedades, mesmo que o IP do computador esteja como automático, se ele pode estar manual ou pode estar automático, a gente pode colocar um DNS que a gente digite preferencial. Então ele sempre vai tentar primeiro por esse que a gente colocar e depois pelo DNS alternativo. Qual é a referência aqui? A gente tem aqui esse DNS que é do Google, certo? Que funciona bem. E a gente tem aqui o DNS da OpenDNS. Se a gente fosse fazer o preferencial e o alternativo do Google, a gente ia botar 8.8.4.4, que esses aqui são os dois, são do Google. Geralmente a gente prefere fazer a configuração de um diferente, porque já aconteceu de casos do Google, do DNS do Google cair e ter gente que ficou sem conectar à internet, pensando que o provedor tinha caído, que a internet tinha caído e o que tinha caído foi o DNS. É muito raro acontecer, mas pode acontecer, certo? Então, a gente entendendo isso aí, a gente entendeu. É até bom a gente fazer também aqui, ó, se a gente fizer um teste de comunicação de rede. Existe um teste dentro do Windows que é o chamado ping. Se a gente fizer aqui ping e colocar lá google.com, ele vai
procurar, ele vai lançar como se fosse um ping-pong mesmo. Ele lança uma informação para o Google, e aí você vê que aqui ele já traduziu qual o endereço do site. O endereço do site do Google é esse aqui, ó. Esse é o IP do Google, 142.251.192.142. Então ele lançou, ele geralmente nesse ping, ele lança quatro pings, 4 envios, e aqui ó, 4 envios e 4 recebidos. Ele enviou e recebeu, não teve nenhuma perda, certo? Quando a internet está oscilando, quando a internet está ruim, geralmente acontece perda. Aí quando a internet está oscilando muito, o que a gente já costuma fazer? Pega um site já conhecido, bota aqui e dá um "-t". Aí ele fica dando ping, sim, o tempo inteiro. Ele fica dando ping, ó, vê que aí ele dá o tempo de ping, da resposta do ping e tal, ele vai dar algumas informações. Quando a internet está oscilando, algum desses aqui dá perda, certo? Para parar é só dar um Ctrl C, melhor, um Ctrl Z, Ctrl C mesmo, dá um Ctrl C e aí ele para e ele vai dar aqui a estatística. Ele vai dizer 19 pings enviados, 19 recebidos. Então não teve perda, 0% de perda. Ou seja, a minha internet está funcionando, beleza, não está tendo perda de comunicação. Quando tem perda de comunicação, geralmente a API cai e aí ela para de funcionar direito, ou você tem algum problema de resposta. Aí é onde entra os problemas de resposta do TEF, onde entra os problemas às vezes de resposta de comunicação do teu PDV, se você tem um PDV local que comunica com a nuvem. Às vezes essa oscilação faz perder alguma informação que veio da internet. Então por isso que é sempre importante colocar um DNS lá, e esse DNS você colocar um mais conhecido, que ele vai fazer essa tradução do endereço, vai fazer a melhor rota para o negócio funcionar bem. E só para a gente finalizar, existe mais uma função chamada Firewall aqui no Windows, porque ó, se eu desejo comunicar esse computador com esse aqui, o que ele vai fazer? Às vezes eu posso fazer um ping dessa máquina para essa, certo? Se eu fizer aqui um ping, vou até escrever aqui. Se a gente fizer um ping, se eu fizer um ping para o computador tal, ping, ah lá a máquina, servidor, traço PC, certo? Ele fez esse ping e ele respondeu normal. Tá, ele respondeu, recebeu todos os envios. Recebeu todos os envios, sem perda, certo? Mas aí a gente tenta comunicar com o sistema e ele não funciona. O que acontece? Às vezes o firewall ele está bloqueado, então ele tenta comunicar, ele tenta entrar aqui, mas ele não deixa. A máquina está mandando informação de volta, ela diz: estou ligada, estou comunicando, mas você também não pode entrar, porque ele tem como se fosse uma porta aqui. E geralmente, por exemplo, o SQL Server, ele utiliza a porta 1433 para comunicar, certo? Então ele tem uma entrada por essa porta, é a porta de entrada. E aí se essa porta estiver fechada, você também não consegue, por mais que o computador esteja ligado, a porta está fechada. O computador está ligado. E, tipo, tá ligado, mas ele diz assim, ó, não entra aqui, não entra. Você está recebendo informação, mas também não entra. E o computador tá ligado, ele mostra que está na rede, mas não entra. O que é que tem que fazer? Às vezes tem que ir lá no firewall do Windows e liberar para dizer que essa porta pode ser usada por esse sistema. E aí ele vai liberar essa porta e vai entrar e vai conseguir comunicar, certo? Por que isso é importante? Para que o computador fique mais protegido e não seja qualquer um que entre por essa porta. Se a gente fizer aqui, a gente pode entrar no firewall. Se a gente digitar aqui, ele já deve aparecer, o Windows Defender, certo? E a gente pode vir em configurações avançadas. E aqui a gente vai ver que a gente tem as regras de entrada e regras de saída. Se eu quiser configurar uma nova regra de entrada, eu vou configurar aqui. E aqui eu vou colocar qual é a porta de comunicação, que é a minha porta TCP, que é o meu IP local, certo? Eu posso botar lá 1433, que é a do SQL. Tem a do se não me engano, do Firebird é a 3050. Tem a do MySQL. E tipo, vai depender de qual é a porta que o seu sistema esteja utilizando. 1433 geralmente é a porta padrão do SQL, mas às vezes utiliza a porta 1434. Ou você pode ver, às vezes tem a porta localhost ali 80, ou a 8080. Então, tem sistemas que utilizam a 1433
para o SQL, mas utiliza outros serviços, aí geralmente vai estar na 899 e assim sucessivamente. Tem que ver qual é a porta de comunicação que o seu servidor está utilizando, ou que a sua aplicação está utilizando, e liberar. E aí vai botar aqui quais são os domínios, libera, bota um nome lá, bota aqui SQL, e aí ela vai liberar. Se eu tentar entrar de novo por essa porta, ele já vai ter a instrução que essa porta está aberta e que pode ser utilizada por esse serviço, certo? Fora isso, ele já vai comunicar. Então, aqui são informações básicas para se entender como é que funciona a rede, como é que funciona a rede comunicando com a internet fora e como é que funciona a rede comunicando dentro da rede, certo? Qualquer dúvida, é só deixar um comentário aqui embaixo para a gente poder tentar se ajudar ao máximo. Tem algumas dicas aí de você poder fazer. Tem dúvida na comunicação? Faz um ping para a máquina, abre o CMD, certo? Vai lá você pode abrir lá o CMD. Abre o CMD e faz um ping. Eu quero conversar com a máquina. Vou fazer um ping. Eu quero ter certeza que a minha internet está funcionando. Bota lá um ping.globo.com. Então, ele vai, ver que ele já trouxe aqui, o endereço da Globo, certo? Endereço IP. Meu servidor. Quero ver se meu servidor tá ligado. O ping servidor -PC. Como não tem essa máquina dentro da minha rede, ele tá tentando, não foi possível encontrar, ele não achou esse host dentro da rede. E assim fica fácil você entender se as máquinas estão comunicando entre si, que é sempre o primeiro passo. Entender se as máquinas estão comunicando, a máquina está comunicando. Aí a gente vai para a configuração do sistema, ver qual é o caminho para a gente poder configurar o sistema e ver se está tudo ok na rede. Aí, só antes de concluir, eu vou mostrar só como a gente pode encontrar o nome da máquina, certo? Se a gente for lá nas configurações aqui no meu computador, clicar com o botão direito e ir lá nas propriedades, ele vai abrir a visão onde vai ter o nome da máquina. Que, por exemplo, o nome da minha máquina é Desktop Novo Eric, -Eric, esse é o nome da minha máquina. Você também pode encontrar, se você for no CMD, no CMD você pode encontrar o IP da máquina digitando ipconfig, certo? Quando você digita ipconfig, ele dá o IP local, no caso assim, meu adaptador é esse 3, ele vai dar aqui, a minha máquina é esse IP, meu IP local, o meu gateway padrão, que é o que está vindo do meu roteador, é esse aqui, e ele vai dizer, se eu quero ver, vou dar um CLS para limpar, para eu saber o nome da minha máquina é só digitar aqui hostname, e ele vai dizer como é o nome da minha máquina, certo? Então, tanto posso ir lá pelas propriedades, como eu posso abrir o CMD, digitar aqui hostname e ele vai aparecer. Qualquer coisa, deixa um comentário aqui que a gente pode tentar se ajudar ainda mais, beleza?